Esse é um vídeo que eu decidi fazer, além de ser um tema interessante, esse é um vídeo de lembrete para mim mesma. E é incrível que eu preciso fazer esse vídeo sobre esse tema, sobre como falar a sua verdade, porque é algo que eu acho que deveria ser comum e natural para todos nós vivermos e vibrarmos na nossa verdade. Mas constantemente eu me pego esquecendo de falar a minha verdade, de viver aquilo que eu acredito por vários fatores que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu quero contar as minhas reflexões, as minhas dicas de como então conseguir diariamente falar a nossa verdade, viver a nossa verdade pessoal. Bom, eu voltei de uma viagem da Tailândia no ano passado, 2020. Fiquei 7 meses viajando e por um acaso, por intuição. E eu passei por muitos encontros que me transformaram e por um treinamento específico espiritual que foi um ponto de virada para minha vida. Causou transformações bem estruturais e que eu consegui enxergar pela primeira vez a verdade por trás da minha história. Porque a história, muitas vezes, é algo que, claro, a gente honra, claro que a gente conta pra gente mesma como uma forma de nos motivar, de compreender quem somos, mas ao mesmo tempo, essas historinhas que a gente conta, muitas vezes elas mascaram a realidade e a integridade de uma situação e até mesmo a crueldade ou a realidade de situações que a gente viveu na nossa infância, na nossa juventude, enfim, nas nossas vidas. A partir do momento que eu consegui enxergar a realidade, é quase como se uma cortina de fumaça ela desaparecesse e eu conseguisse enxergar de forma clara o que é a essência de cada coisa. Um objeto pelo objeto, não a história, o conceito por trás daquilo que a gente enxerga. E depois dessa experiência, muita coisa mudou ao sair desses dramas, dessas histórias que a gente acaba se envolvendo e vivendo a situação pelo que ela é e vendo a situação pelo que ela é, eu comecei então a ser mais autêntica. Eu consegui tirar todas as máscaras, todos os personagens, a reputação também e agir com muito mais naturalidade. Na prática, o que significa viver a nossa verdade, falar a nossa verdade? É não hesitar na hora de falar, é não ter medo de conflitos, é ser leve na forma de interação, não se deixar influenciar pelas opiniões externas e não ter medo de expor realmente o que você sente e o que você pensa. O ponto é que agora, voltando para o mundo ocidental, eu comecei a enfrentar muitos desafios ao me realocar e me recolocar, na verdade, nas interações sociais comuns do dia a dia. Então, uma coisa é estar na Tailândia isolada e com pessoas que têm as mesmas crenças, as mesmas formas de interagir. Outra coisa é me inserir num contexto em que isso é totalmente, não é o senso comum. E aí eu tive muitos desafios e que pouco a pouco eu fui deixando de falar a minha verdade e fui me encobrindo novamente de máscaras, de personagens, de ter medo de incomodar, de conflitos, e a gente vai se retraindo e eu fui me retraindo à medida em que então eu voltei para o mundo ocidental. Então o que eu trago aqui é algumas dicas e algumas práticas que eu aplico no meu dia a dia e que eu me faço lembrar no meu dia a dia para que então eu não me diminua frente à influência externa e eu continue vibrando da minha verdade, seguindo o meu caminho que é autêntico, sem me perder na influência externa. Então, voltando para cá, para esse mundo ocidental, eu me vi dando meios sorrisos, eu me vi dizendo sim quando eu queria dizer não, justificando, não me impondo no que realmente eu queria dizer. Pouco a pouco eu fui diminuindo e fui me conformando com o comum. Para mim é muito fácil de alguma forma harmonizar com o que está ao redor. Então a gente acaba se diminuindo para se acomodar nesse ambiente externo. Por que é difícil falar a nossa verdade? Por que é tão difícil vibrar nessa verdade? E aí eu trago aqui alguns fatores. O primeiro ponto é que a sociedade, ela está conectada à conformidade. É a gente, de alguma forma, se desintegrar, é alguma forma
se desconectar para poder caber naquela estrutura, é se conformar. Então esse é o primeiro desafio, a sociedade como ela é estruturada. O segundo ponto é que para quem sofreu traumas e abusos, como foi o meu caso, viver em outra pele, ou seja, se quase teletransportar, em vez de ser você e ser outras versões de pessoas, outros personagens, muitas vezes nos salva de sofrimento. Então, estar na pele ou estar num personagem diferente daquele que você é muito mais seguro pra gente muitas vezes, é muito mais aceitável aquele papel de boa menina, aquele papel de pessoa comportada, aquele papel de boa estudante, de inteligente. Então a gente se coloca para fora daquilo que é a nossa essência para poder ser mais aceitável, para poder ser menos rejeitado e para poder sofrer menos. Então é um dos desafios também para depois a gente voltar a se integrar e viver na nossa verdade. O outro aspecto são os discursos que a gente ouviu, e aí falando Brasil, falando da nossa religião, falando dos dogmas, a gente ouviu e cresceu ouvindo que se sacrificar pelo outro é ser uma boa pessoa, é ser um bom cidadão, é ser íntegro. Então o sacrifício nosso pela necessidade do outro é algo que a gente aprendeu a colocar em primeiro lugar. Então a gente coloca a necessidade do outro em vez da nossa própria necessidade como uma forma padrão. É assim que a gente foi ensinado. Então olha como que é contraintuitivo a gente colocar as nossas necessidades e falar sobre elas em primeiro lugar. E aí um aspecto que para as mulheres é muito mais difícil, para a gente falar a nossa verdade, colocar isso para fora, está conectado com o aspecto cultural. A gente tem o histórico da caça às bruxas, aquelas mulheres que eram intuitivas, aquelas mulheres que tinham os seus poderes e a sua forma de interagir no mundo que era diferente do que a sociedade ela via com bons olhos. Então existe um medo ancestral, existe uma linha que nos conecta com esse histórico de muito sofrimento em que a gente não podia falar e nem mostrar quem realmente éramos. Então existe esse medo intrínseco com a nossa linha ancestral e como mulheres. E se a gente vai também na forma como a sociedade mais bem educada ela nos ensinou, existiu e existe também esse treinamento de como se comportar, da etiqueta, do falar baixo, do rir baixo. Um dos grandes desafios meus e que eu senti na pele na Tailândia foi o quanto que me incomodava muito se alguém falasse alto, e o quanto que eu não gostava de falar alto, e quanto era uma trava realmente eu não conseguia gritar. Eu não conseguia colocar para fora. Era tão forte, se eu via alguém gritando, era um grande sofrimento para mim, de incômodo, de ter medo de incomodar. Olha só que loucura. Então, isso muitas vezes vem de vários treinamentos e várias caixinhas que a gente foi colocada durante a nossa criação. E um outro desafio que faz com que a gente tenha dificuldade de falar a nossa verdade é para quem é empático. Eu me coloco nessa categoria também. Eu absorvo muito facilmente a energia, as informações, a dinâmica de tudo que está ao meu redor. Então, se você é alguém que também consegue sofrer assistindo um filme, sentir até dor quando alguém sente alguma dor num filme, por exemplo, na TV, talvez você também seja empático. E para quem é empático, a gente tende a absorver não só a energia, mas também as informações muito facilmente. É quase como se fosse colocando post-its ao nosso redor, e a gente vai pegando discursos e vai pegando palavras, vai pegando falas que a gente acha que é nossa verdade, que a gente acha que foi ideia nossa. E a gente acaba repetindo isso quase como um papagaio. Então, muitos discursos, eles são fracos e são superficiais porque muitas vezes não são nossos, não vibra e não vem do coração, ele não tem uma profundidade. Com as redes sociais, imagina o quanto de frase de Instagram, de discurso de deve e não deve, do que é bom, o que não é, o quanto que a gente não pegou pra gente como a nossa verdade. Talvez seja a hora da gente parar e começar a tirar tudo isso e refletir realmente o que está por trás de todas essas camadas, o que é realmente a minha verdade. Bom, agora a gente sabe os desafios, mas como lidar com eles e o que fazer
para que a gente então consiga falar mais facilmente a nossa verdade, vibrar nessa verdade. O primeiro ponto é realmente ter a consciência das nossas falas, consciência do que a gente discursa, do que a gente repete, por que eu falei isso em resposta a essa pergunta, ou por que eu me comportei dessa maneira e reagi dessa maneira em frente a um discurso. Começar a refletir tudo que sai da gente como mensagem, como palavra. Será que isso é meu ou será que isso é emprestado de alguém? O segundo é começar a sentir. O que eu realizei, o que eu percebi é que o sentimento, as emoções, as sensações do corpo são um termômetro e uma bússola muito mais acurada para o que é realmente nossa verdade. É a linguagem do coração, é a linguagem do que é nosso autêntico. As emoções, essas sensações, esse sentir vai dar muito mais dicas e muitas vezes mais sutis do que realmente a gente se importa ou não, do que realmente faz sentido ir ou não, dizer sim ou não. E eu comecei a aprender então essa nova linguagem para saber o que é a minha verdade e o que não é. E um outro ponto é tomar o seu tempo. O tempo necessário que você acredita que é preciso para você, por exemplo, dar uma resposta, reagir a algum comentário, tomar uma decisão. Muitas vezes a gente acaba sendo levado e às vezes manipulado pela pressão, pela pressa. Então, antes de dizer um sim, antes de dar uma opinião, não tenha medo de esperar até que você consiga talvez praticar esse sentir. Eu vou meditar sobre essa pergunta, eu vou respirar e deixar o vazio me trazer uma resposta. Eu não preciso ceder à pressão, eu posso tomar esse espaço para que então eu consiga, no meu recipiente, na minha energia, conseguir ter esse tempo para compreender o que é externo, influência externa, e o que é realmente o que eu quero. Com a prática, a gente vai ficando mais rápido em dar esse retorno imediato. Para mim, a resposta vem, às vezes, muito imediata. Eu recebi uma proposta, eu já sei por essas reações instintivas o que faz sentido para mim ou não. A gente não está acostumada a interpretar isso de forma tão rápida, mas muitas vezes as respostas já são, assim, na hora, inconscientes ou instintivas, e a gente aprende com o tempo a decifrá-las também para saber o que a gente aceita ou não, o que a gente diz sim ou não. Outra coisa que comecei a reparar é que eu sempre dizia muito, eu acho, eu penso, as minhas tomadas de decisão muito racionais. Se a gente começa a falar, e isso foi de uma maneira natural que aconteceu, eu comecei a falar, eu sinto que, quase como se eu tivesse virado uma chavinha de, em vez de pensar e começar a dar resposta pelo coração. Mas quem sabe, se a gente começar a falar, eu sinto que, a gente externamente também não influencia a gente a se lembrar de consultar as nossas sensações, as nossas emoções, em vez de consultar só o racional. E no dia a dia é importante ter cuidado com essas armadilhas. Coisas pequenas que pouco a pouco façam que a gente se deslize em falar a nossa verdade. Uma delas, por exemplo, é diminuir a tensão de uma frase, de uma verdade que a gente quer dizer, porque a gente tem medo dessa tensão, desse potencial conflito, e aí a gente coloca aquele emoji de sem graça no final da frase, ou faz uma piadinha escondendo as intenções por trás daquela mensagem. Então isso no dia a dia é muito corrosivo, porque é quase como se a gente estivesse pedindo desculpas por falar aquilo, ou por querendo diminuir a tensão, a agressividade, de certa forma, de falar a nossa verdade. Outra armadilha é a gente se colocar numa posição de submissão quase com relação aos gurus, aos grandes professores ou grandes influenciadores, por exemplo, do que eles dizem como verdade, o que deve ou não deve ser feito. E sim, é importante a gente respeitar o conhecimento, a sabedoria de muitos desses nomes. O ponto é que ver o que ressoa realmente com a gente é o mais importante, não seguir apenas porque esse nome disse que é a verdade. Talvez seja para ele, por experiência própria, mas pra gente não aquela camisa não cabe, não é a nossa forma de ver o mundo, de nos comportarmos, não ressoa com a gente. Então, respeitar sim o conhecimento, mas não seguir de forma cega e nem achar que a gente está errado por seguir uma outra direção. Um outro aspecto é a gente invalidar, talvez por vergonha de assumir a nossa
autoconfiança ou com uma certa falsa humildade, é a gente dizer uma coisa, eu vou fazer isso, mas eu nem sei se eu quero, eu nem sei se isso é pra mim. A gente quer, a gente se coloca pra fazer aquilo acontecer, mas na nossa fala e no nosso pensamento em frente a outra pessoa, por exemplo, a gente esconde essa verdade como uma forma de ou de falsa humildade ou de realmente não ter certeza frente se a gente vai dar conta. Então, são pensamentos opostos e direções opostas. O último que eu lembrei foi das desculpas inventadas. Isso é muito comum no nosso contexto social. A gente fala que a gente não vai num lugar porque a gente está doente, porque não está se sentindo bem, e às vezes não é verdade. Às vezes a gente quer ficar em casa focando num projeto pessoal. Às vezes eu quero descansar, às vezes eu quero dormir. E por pressão de a gente não ser mal visto, ou de não incomodar, ou de não deixar outra pessoa triste, a gente acaba mentindo. Então são pequenas coisas, pequenos deslizes que levam a gente a um caminho de deslize ainda maior com relação à nossa verdade pessoal. Bom, o que eu aprendi é que a verdade nos liberta. E ela também traz a libertação para quem está ao nosso redor, de começar a conseguir enxergar o que realmente é importante para cada um de nós. E se cada um de nós consegue ser autêntico, ser natural, falar nossa verdade, a gente dá a permissão para que muitas outras pessoas também possam se sentir confortáveis falando as suas verdades, vibrando no que é autêntico, seguindo os seus caminhos únicos. E aí a gente consegue muito mais, como sociedade, interagir de uma forma muito mais natural e muito mais saudável para todos nós. E se você, assim como eu, em algum momento se sente muito enlamaçado, assim, quase como cheio de teia de aranha, assim, preso e querendo se expressar e realmente sair dessa prisão que a sociedade pode nos colocar nessa determinada caixa, quem sabe chocar o seu sistema, assim como eu fiz, pode ser também uma alternativa. E saia, talvez gritando, falando alto, incomodando, para que então você conheça um outro lado da moeda, que não é só esse ficar em silêncio e ser muito bem comportado. Talvez o seu sistema interno vá se expandir um pouco mais com esse choque. E dizer a verdade não quer dizer usar a autenticidade como desculpa para agressão. E também não quer dizer que você precisa falar a sua verdade para todo mundo a todo momento. O ponto é que para quem ficou em silêncio durante tanto tempo, talvez essa seja uma dinâmica que faça sentido, pelo menos no início dessa prática, da gente começar a se autoexpressar de uma maneira mais verdadeira. Então é isso, essas são as minhas dicas e me diga se você curtiu esse vídeo, se você hoje sente esse mesmo desafio de falar a sua verdade, assim como eu sinto no dia a dia, mas eu tenho praticado e tem ficado cada vez mais forte essa forma de autoexpressão autêntica. Me conta aí se você curtiu esse vídeo e qual que é o seu grande desafio. Compartilha sua história com a gente também.